Eu tenho certeza que você já olhou o chão do banheiro lotado de cabelo e pensou: meu Deus, tô ficando careca. E aí dá aquele desespero, você vai no espelho, começa a olhar, procura as entradas, procura ver onde que tá caindo mais. E aí você vai lá na internet procurar quais são os remédios milagrosos, como é que eu faço para parar de cair cabelo. E todo mundo na sua casa já sabia, só que ninguém contou para você, porque ficaram com vergonha de falar que você estava entupindo o ralo do chuveiro. Isso já aconteceu com você? Eu acho que sim, né? Hoje nós vamos desvendar esse mistério da queda de cabelo e das unhas quebradiças. Vamos falar um pouco por que o cabelo e a unha estão sempre relacionados quando se trata da questão do tratamento, do cuidado, das suplementações. Então as pessoas sempre falam, vou cuidar do cabelo e unha. A formação do cabelo e da unha, eles são próximos, eles são parecidos em termos de composição. E também, os dois tecidos, eles são pouco vascularizados ou quase nada vascularizados. Por exemplo, a unha. Se a gente for procurar aonde que tem veia, artéria, nervos, é só aqui na polpinha do dedo. A unha mesmo, ela nem dói, porque a gente corta, ela cresce e a gente corta fora. Então, na verdade, é um tecido que não tem uma vida própria, ele não tem inervação própria para isso. Da mesma forma, o cabelo também, a gente também corta o cabelo, não é? Ele vai crescendo a partir de uma área do nosso corpo que é muito vascularizada, que é muito rica de veias, artérias, nervos, que é o couro cabeludo, assim como a polpinha do dedo. Porém, esse tecido que está nascendo ali, que é um tecido com substâncias minerais e algumas outras substâncias que não têm vida própria, ela não recebe vascularização, não recebe sangue, é igual a unha e o cabelo. Eles são muito parecidos, eles têm uma substância morta que chama queratina. Todo mundo já ouviu falar da queratina. Então, toda vez que eu falo que eu preciso melhorar as condições para o meu cabelo e a minha unha terem uma boa vida, terem uma boa aparência, ficarem ali brilhantes, sedosos, cabelos, crescerem bastante, a gente está falando sobre fortalecer o couro cabeludo e as estruturas que vão fazer o bulbo capilar e o cabelo nascer e a estrutura da polpinha aqui do dedo, que é onde sai o núcleo da minha unha. Então eu preciso nutrir muito bem essas partes que são chamadas extremidades. Vocês já perceberam como a mão e o pé, a unha vai nascer lá na pontinha, quer dizer que é a última extremidade do nosso corpo. Precisa chegar sangue bom lá, precisa chegar lá na pontinha. Da mesma forma, o couro cabeludo, que é uma extremidade aqui da cabeça. Então, são extremidades. O nosso corpo, ele foi programado para priorizar as áreas chamadas vitais, ou seja, o cérebro, o coração, o pulmão, os órgãos intestinais para fazer a digestão. Portanto, essas extremidades, se a gente não tiver uma boa alimentação, uma boa qualidade de suplementação e nutrição, provavelmente vão ser as primeiras partes que vão sofrer do nosso corpo, porque a prioridade são os órgãos vitais. Então, vou falar um pouco sobre o estresse. O estresse que é algo que a gente não consegue fugir. Eu costumo dizer para meus pacientes que a gente hoje em dia consegue melhorar as repercussões ruins do estresse no nosso corpo. Eu consigo, através de suplementações, através da dieta, através de uma série de orientações sobre o estilo de vida, mudar o efeito que os radicais livres e as substâncias tóxicas, oxidantes, causam para o nosso corpo. Porém, eu não consigo tirar o estresse da sua vida, porque isso hoje em dia faz parte da vida de todas as pessoas que vivem nesse mundo corrido. O celular fez a gente acelerar mais a nossa vida, fez a gente ampliar a quantidade de trabalho que a gente faz, porque onde você vai no banheiro, vai no táxi, vai
vai no cabeleireiro, a gente está sempre ali trabalhando o tempo todo, vendo coisas no celular, respondendo pessoas no celular, você recebe e-mail no seu celular, então o tempo todo a gente está trabalhando. Essa quantidade de informação mental que você processa, isso tudo vai causando esse estresse contínuo na nossa vida. Por isso que a gente fala tanto aqui no Grupo Metabolizar do gerenciamento do estresse, porque não é possível mais a gente simplesmente excluir o estresse da nossa vida. A gente precisa aprender a gerenciar para que ele não cause muitos males para a gente, porque um pouquinho sempre vai causar. Se o próprio estresse causa uma série de substâncias tóxicas, oxidação, desânimo, e aí com esse desânimo é um ciclo vicioso em que eu fico lá desanimada, durmo mal, me alimento mal, não tenho disposição para fazer exercícios, eu vou começar a aumentar de peso, o que vai piorar ainda mais a inflamação no meu corpo. Portanto, o estresse ele é um gerador direto de substâncias tóxicas e indireto, porque ele gera todo o mal-estar da qualidade de vida ruim. Então, o estresse é um dos principais motivos das unhas quebradiças e da queda de cabelo, em homens e mulheres. O segundo motivo, na verdade, é muito mais relacionado às mulheres, que fala sobre o desequilíbrio hormonal. Por isso que a gente fala sobre menopausa, a gente fala sobre deficiência de uma série de hormônios. Esses hormônios, que são chamados hormônios esteroides, são hormônios com base na gordura, eles são responsáveis por várias funções do nosso corpo, em especial pela nossa vida reprodutiva, o estrogênio, a progesterona e a testosterona também. Só que quando a gente entra na menopausa, e existe ali a falência dos ovários, a mulher passa por uma queda muito abrupta dos níveis hormonais, desses 3 hormônios, na verdade, de todos os hormônios esteroides. E isso acarreta a queda de cabelo principalmente. Não só a queda de cabelo, mas o problema com as unhas vai acontecer pelo mesmo motivo, porque a diminuição abrupta dos hormônios faz com que a gente absorva menos nutrientes que vão para a formação do cabelo e da unha. Além disso, o estrogênio, ele é um hormônio que especialmente cuida da saúde do nosso couro cabeludo. E não só do cabelo, né? A gente fala cabelo, mas os pelos do corpo também, eles também têm folículos pilosos, eles também precisam das mesmas substâncias para formar queratina, para formar os tecidos que vão dar saúde para os pelos e para os cabelos. Claro que para a mulher é muito mais importante o cabelo da cabeça, mas se a gente falar dos homens, o homem vai perder os pelos do corpo como um todo. Isso acontece também na deficiência de testosterona, na deficiência de outros hormônios. A tireoide, por exemplo, exerce um papel muito importante também, mas o principal são os hormônios esteroides. Então, a menopausa é uma causa muito importante que está relacionada diretamente à absorção das substâncias e aos cuidados para o couro cabeludo ser saudável. Agora, nós falamos sobre menopausa, sobre hormônios e sobre o estresse, mas todas essas causas, elas desembocam nos nutrientes e suplementos importantes para a formação do cabelo e da unha. A gente poderia até começar esse vídeo falando sobre quais são as substâncias importantes para a formação do cabelo e da unha. Mas, na verdade, é mais importante a gente saber os problemas que a gente traz no nosso dia a dia que vão causar a queda do cabelo e da unha. Mas as substâncias são várias e dependem muito da nossa nutrição. Nós já falamos da menopausa, das mudanças hormonais e também do estresse que vão causar a deficiência na absorção dessas substâncias. As principais são, na verdade, minerais, como o selênio, o zinco e o ferro. São as 3 principais substâncias envolvidas aí na formação do fio de cabelo e na formação do núcleo e da base que vai gerar a nossa unha. Para esses minerais serem absorvidos de uma forma adequada no nosso intestino, é preciso uma série de vitaminas e proteínas
em quantidades e de qualidade boa. Então, quando a gente come, eu como uma proteína, porque eu como hambúrguer. Mas aí, junto com o hambúrguer, você comeu um pouquinho de proteína e um montão de porcaria junto, um montão de sal, um montão de carboidrato, de farinha de trigo, né? Fora os condimentos e as coisas que tem lá que a gente, né, nem sempre são coisas tão saudáveis, às vezes aquilo é muito processado, então já vem cheio de toxinas. Ou seja, a pouca proteína que você comeu estragou com todo o restante que foi junto com aquele hambúrguer. E eu não tô falando só de hambúrguer, tô falando, por exemplo, do nuggets de frango, que é uma outra porcaria para o seu cabelo, para sua unha, para sua saúde como um todo, mas especificamente como é que uma fritura como o nuggets de frango, que é ultraprocessado, frito, cheio de gordura ruim, aquilo vai impedir a absorção das substâncias boas. Então você pensa, nossa, mas eu como um monte de proteína, porque eu como carne, eu como frango, eu como 20 nuggets de frango, eu como muita proteína. Mas isso não é bem verdade, porque quando a gente estraga as proteínas com outras substâncias tóxicas, você simplesmente não vai absorver aquilo que é necessário e realmente nutritivo para o seu corpo. Então, a alimentação é fundamental. Se eu não tiver quantidades adequadas de vitamina D, de vitaminas do complexo B, além das proteínas, a gente não absorve o zinco, o ferro, o selênio e as outras substâncias que são vitais para a formação do cabelo e da unha. Então é tudo isso, é bastante coisa, mas na verdade faz parte de coisas que você até já sabia. Tem uma última coisa que a gente ainda não falou, mas eu tenho certeza que já passou aí pela sua cabeça, que está faltando algo na alimentação que é fundamental para a hidratação do cabelo e da unha, que é a água. A gente precisa tomar pelo menos 2,5 litros a 3 litros de água todos os dias, inclusive no inverno, viu? Eu sei que no inverno é mais difícil, porque a gente não sua tanto, a gente não sente calor, a gente não sente vontade de beber água, mas é fundamental que você se hidrate da melhor forma possível. Que apesar de não parecer que isso é importante, a gente normalmente se preocupa muito com o que come, mas não se preocupa com o que bebe. A água, além dela ser fundamental para o funcionamento do nosso corpo como um todo, das secreções no pulmão, da parte circulatória, da absorção dos alimentos lá no intestino, da formação das fezes, todas essas coisas dependem diretamente da quantidade de água que a gente bebe. Além disso, a saciedade que eu vou ter por conta de ingestão de água também vai me ajudar a prevenir o ganho de peso. Então vejo que a água, apesar de ser tão pouco relacionada diretamente ao cabelo e à unha, ela é fundamental como nutriente para que se tenha um cabelo bonito, sedoso, que cresça bem e as suas unhas também sejam fortes. Então esse foi o assunto de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Eu sou a doutora Maria Vertamati, esse é o canal Metabolizar, um canal de saúde, bem-estar, emagrecimento, hormônios e tudo mais que você precisa fazer na sua vida para ter uma longevidade saudável. Então curte, compartilha para mais pessoas receberem esse conteúdo tão importante e eu te vejo no próximo vídeo.